A revisão da vida toda foi aprovada na última quinta-feira, dia 1º, pelo Supremo Tribunal Federal. Por 6 votos a 5, o julgamento foi encerrado e colocou fim ao assunto. Mas, para entender melhor essa questão, eu recebo a advogada Fernanda Brito. Ela é professora de Direito Previdenciário da Escola Superior Dom Helder, mestre e doutora em Direito Público pela PUC Minas. Também é advogada sócia do escritório Lázaro Cândido da Cunha Advogados Associados, especializado em Direito Previdenciário e Público. Fernanda é co-criadora do site calculoeprevidencia.com. Olá, Fernanda. Boa noite. Obrigado pela presença aqui no PGP. Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Boa noite a todos os seus ouvintes. Fernanda, o que, enfim, é a revisão da vida toda? Como é que explica-se isso? Bom, Gustavo, a revisão da vida toda nada mais é do que a possibilidade de alguns aposentados, né? Nós vamos explicar bem quem está incluído aí nesse grupo, que podem rever, fazer um novo cálculo aí da sua aposentadoria, considerando salário de contribuição antes de 1994. Então, é a possibilidade de alguns aposentados terem aí o seu benefício revisto e o valor modificado. E essa revisão da vida toda beneficia só pensionistas do INSS, Fernanda? Aposentados, pensionistas ou titulares de outros benefícios do INSS, sim, mas que tiveram calculado seus benefícios considerando uma sistemática de cálculo com salário de contribuição só de 94 para frente, desconsiderando os salários de contribuição anteriores a essa data. E quais são os benefícios? Na verdade, é o seguinte, explicando essa revisão da vida toda, Gustavo, nós temos um marco aí importante, que foi a Lei 9876, em 99. Antes, né, o pessoal mais velho, mais de idade, vai lembrar disso. Antigamente, os cálculos eles eram feitos com a média dos últimos 36 salários de contribuição. Então, era muito fácil a pessoa programar a sua aposentadoria, porque ele seria calculado com a média dos últimos 3 anos. Em 1999, teve essa Lei 9876, que mudou drasticamente essa sistemática e criou uma regra transitória e uma regra permanente. Criou uma regra transitória para quem já estava no sistema, falando o seguinte: não, agora a média vai ser considerada com salários de contribuição de julho de 94 para cá. E quem entrou depois, Gustavo, passou a considerar todos os seus salários de contribuição. Então, o que o Supremo fez foi corrigir um erro aí. O que o Supremo fez foi permitir que também esse grupo pudessem, ao calcular o valor da sua aposentadoria, o valor da pensão, utilizando os salários de contribuição também anteriores a 94. Então, aquela pessoa que tinha salários de contribuição mais elevados antes de 94, que não foram considerados no cálculo da sua aposentadoria, agora, com a decisão do Supremo, vão poder utilizar esses salários de contribuição anteriores a 94. Então, vamos exemplificar aqui, Fernanda. Uma pessoa recebe a aposentadoria ou pensão do INSS, cujo benefício começou a partir de 2012. Vamos colocar, então, 2012 como base aqui para a nossa exemplificação. Como saber se essa pessoa tem direito a requerer a tal revisão da vida toda? É importante fazer a simulação, sabe, Gustavo? É muito importante que a pessoa pegue o seu CNIS, que são os extratos das contribuições, que está disponibilizado no site do Meu INSS. A partir desse extrato, a pessoa vai ter que fazer uma simulação, considerando os salários de contribuição antes de 94 no cálculo. E aí sim ela vai verificar se o benefício dela vai ser positivo ou não, se vai melhorar ou não o valor da renda mensal. Então, concretamente falando, a pessoa tem que simular, sabe? Depende muito do salário de contribuição que essa pessoa tinha antes de 94, porque pode melhorar ou pode piorar. Então, a pessoa só vai ajuizar uma ação, só vai buscar a justiça se de fato melhorar o valor da sua aposentadoria, senão não faz sentido, né? Então, tem que fazer essa simulação.
E é preciso entrar na justiça, ô Fernanda, para poder requerer esse benefício? Sim, já tem muitas ações em andamento, a gente já defende essa tese há muito tempo, né? Mas agora que o Supremo reconheceu, pacificou o entendimento, mas quem não entrou pode entrar, pode não, deve entrar, deve fazer a simulação e caso seja positivo, deve entrar. Agora, Gustavo, é importante a gente explicar que eu falei do marco, que é essa lei de 1999 para cá. Então, teoricamente, todas as pessoas que se aposentaram de 99 para cá, até a data da emenda 20, que é 2019, né, esse grupo é que teria direito a essa revisão. Só que nós temos no direito um instituto que chama decadência. Né? Então, vou tentar falar de uma forma bem simples, que é o seguinte: você só pode entrar com a ação de revisão da sua aposentadoria 10 anos depois que você recebeu o primeiro pagamento. Então, se hoje nós estamos em dezembro de 2022, só pode entrar com essa ação, pleiteando essa revisão, por conta dessa decadência, quem aposentou de dezembro de 2012, que são 10 anos atrás, até a data da emenda constitucional, que é novembro de 2019. Então, hoje nós temos esse grupo, que é quem aposentou de dezembro de 2012 até novembro de 2019, que tem que necessariamente fazer a simulação para ver se tem direito a essa revisão da vida toda. E quais são as regras, Fernanda? As regras da revisão da vida toda? Sim. As regras, a pessoa já está aposentada, né? Ela vai pegar a carta de concessão dela e vai verificar a data em que ela se aposentou. Se ela não tiver ultrapassado esses 10 anos, né? Segundo passo, ela vai pegar o seu extrato de contribuições no site do Meu INSS, vai fazer a simulação, só que é complexo, é um cálculo complicado, porque são salários de contribuição de longa data, né? Ela leva para um profissional e esse profissional faz essa simulação, sabe? A gente até desenvolveu, Gustavo, um site Cálculo e Previdência que ajuda muito nessa simulação, ajuda muito a esclarecer essa revisão da vida toda. Pode aí ajudar algumas pessoas. Ou senão ela leva isso para um profissional que faz essa simulação para ela. Então a regra é essa, é esse grupo que se aposentou de dezembro de 2012 a novembro de 2019. Pega o CNIS, pega esses extratos, né, que toda pessoa tem acesso no site do Meu INSS, pega esse documento e faz a simulação para ver se vai ser positivo ou não no caso dela. Uma dúvida aqui, que pode ser de outras pessoas também, a decisão do STF, ela é irrevogável, correto? Correto, eles vão provavelmente entrar com embargo de declaração, mas o mérito em si Eles já está quem? decidido. O INSS. O INSS. Né? O INSS que foi vencido nessa ação no Supremo, ele perdeu, então provavelmente ele deve entrar com embargos declaratórios, mas o mérito em si é irreversível, não tem como eles mudarem isso não. E isso vai obrigar necessariamente os juízes a julgarem de acordo com essa decisão do Supremo. Por isso que é importante a pessoa buscar a via judicial. Além dos aposentados, os que recebem pensão por morte do cônjuge ou da cônjuge, eles têm direito, Fernanda, a requerer a revisão também? Sim, se estiver dentro desse período, sim. Porque a pensão nada mais é do que ou a conversão da aposentadoria ou simular como se a pessoa fosse aposentar. E aí depois converte-se na pensão. Então a pessoa tem que buscar verificar se ela está incluída nesse grupo, sim. Ao fazer a revisão, Fernanda, é possível que a aposentadoria caia o valor? Sim, por isso que é importante a pessoa fazer simulação e só buscar a via judicial se ela tiver certeza que o benefício vai ser aumentado. Né? É importantíssimo a pessoa não se aventurar e ajuizar a ação de qualquer forma. Né? Eu tenho recebido notícias de pessoas que entraram sem sequer fazer essa simulação e estão aí angustiadas para saber se vai ser positivo ou não. Então,
tente-se a isso. São 7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Eu estou conversando ao vivo com a advogada Fernanda Brito. Ela é professora de Direito Previdenciário. Ô, Fernanda, como é que se escolhe, então, um especialista para poder defender a causa de um aposentado ou, então, de um pensionista para que se pleiteie a revisão do seu rendimento, da sua aposentadoria? Gustavo, isso é bem delicado, né? Isso é um assunto um tanto quanto delicado. Eu sugiro que a pessoa busque indicações, às vezes consulte a própria OAB, né? Ver se o advogado não tem nenhum procedimento disciplinar, enfim. Acho que indicação de pessoas conhecidas, olhar se o profissional tem experiência de longa data, enfim, é delicado, mas é importante, porque realmente a gente tem ouvido histórias de golpes, histórias de pessoas que ligam e falam que a pessoa tem direito e entra de qualquer forma. A pessoa tem que se precaver, sim. Então, às 7h20, pelo horário de Brasília, para você que recebeu aí no WhatsApp, no Facebook, em mídias sociais, qualquer mensagem afirmando que você teria direito à revisão de sua aposentadoria, tá aí a dica da especialista, a Fernanda Brito, que é sempre procurar um advogado e analisar junto ao advogado e, de preferência, um advogado de credibilidade para que seja feita a análise, porque você pode sim ter direito à revisão de sua aposentadoria. Ô Fernanda, vamos repetir aqui para quem está acompanhando o PGP, o site, você falou sobre o site, você pode repetir o endereço para mim, por gentileza, para nós que estamos acompanhando o PGP, o site, se tiver também um número de telefone, o que puder, para poder as pessoas entrarem em contato com você e o escritório Lázaro Cândido da Cunha Advogados Associados, que é especializado em direito previdenciário e público. Ok, Gustavo. O site que a gente criou é calculoeprevidencia.com. Lá você tem toda a ferramenta de cálculo de aposentadoria, simulação de valores e agora também todas as instruções aí para o cálculo da revisão da vida toda. Eu diria que a revisão da vida toda foi uma conquista nossa, conquista dos aposentados e pensionistas, em que o Supremo corrigiu um erro aí histórico, que foi permitir que pessoas que contribuíram com salários elevados antes de 94 pudessem nada mais do que o direito de ter considerados esses salários no cálculo da sua aposentadoria. Então, é uma correção histórica que o Supremo faz, uma justiça que fez com os aposentados e pensionistas aí deste período. Mas tem que buscar a via judicial. Ok. Vamos repetir novamente, Fernanda, o site? calculoeprevidencia.com. E a gente está disponível lá, tem uma caixinha de perguntas, se quiserem mandar, a gente está disponível aí para tirar as dúvidas aí das pessoas. E aqui na página do PGP, do Jornal Caeté, nós vamos colocar o link para que você busque mais informações. Para terminar, Fernanda, informação é essencial, não é verdade? Informação é tudo, né, Gustavo? Informação e esse trabalho que vocês fazem de divulgar, de levar informação às pessoas é fundamental. A gente, infelizmente, vê situações de pessoas que deixam de exercer o seu direito ou são ludibriadas simplesmente por falta de informação. Infelizmente. Fernanda Brito, advogada, muito obrigado pela presença aqui no PGP. Volte sempre. Obrigado mesmo pela participação. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Gustavo. Boa noite a todos.